E a primeira que vai aparecer foi a que me chamou a atenção, das 7 nações que Deus manda eles vencerem, para não perderem a promessa, pastor Wilson. A primeira são os heveus, e eu vou buscar a tradução do nome. O que quer dizer o nome heveu? O nome heveu quer dizer aquele que coloca medo, aquele que causa espanto e terror. Os heveus, queridos, ao pesquisar um pouco sobre a história dos heveus, eles eram os inimigos dos viajantes, eles eram os inimigos das rotas de caravana, eles armavam cilada, eram estupradores, assassinos, sequestradores, homens cruéis, assaltantes da beira do caminho, que espreitavam. Todo viajante os temia, todo viajante tinha pavor quando falava-se acerca dos heveus, porque os heveus causavam espanto. E então o Senhor está dizendo: quando vocês entrarem na terra, se livrem daquilo que causa medo, se livrem daquilo que causa espanto. E eu estava pensando, irmãos, que um inimigo no meio do povo de Deus também se chama medo. Nós temos o medo que trava a vida de muito crente, medo de pregar, medo de cantar, medo de ir para o inferno, medo de não ser arrebatado, medo de não conseguir, medo de desviar, o medo paralisa a vida. Quantos homens e mulheres que Deus chamou para a obra e estão paralisados pelo medo. E eu fui descobrir, irmão Lincoln, o que é que o medo faz. Existe uma parte do nosso cérebro chamado de hipotálamo. Quando estamos diante de uma situação de perigo, quando estamos diante de uma situação que causa espanto, ele vai liberar algumas toxinas chamadas adrenalina e noradrenalina. Essa adrenalina e noradrenalina, elas vão percorrer com mais 30 substâncias todo o seu corpo, preparando o corpo para aquilo que está vindo. E muitos crentes estão paralisados pelo medo. Ah, pastor, mas então isso é bom. Olha só o que essas adrenalina pode fazer. Veja então qual é a reação do organismo diante de uma situação do medo. A liberação de hormônios aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, dilata as pupilas, contrai as artérias da pele, diminui a glicose sanguínea, os músculos se enrijecem, ocorre uma paralisação dos sistemas essenciais das energias, diminui-se de uma forma substancial a concentração. Agora imagine o ser humano vivendo 24 horas por dia uma sensação de medo, um resultado de cansaço, insônia, pressão, alta variação, problemas de coração poderão ocorrer. Haverá com certeza um risco de morte para o indivíduo. O medo é um dos piores inimigos dos homens. Ele está por trás do fracasso, de uma frustrada, aleluia, luta perdida, uma batalha derrotada. É o medo causador de doenças. O medo traz ansiedade, o medo traz, aleluia, pânico, crises de pânico. E quantos crentes estão paralisados na sua vida espiritual por causa do medo? O medo está paralisando. Mas eu hoje, como profeta de Deus, eu vim lhe dizer aqui, aleluia, ei, você está levantando a mão, mas segura um pouquinho aí. Quando o Senhor, ele olha para o seu povo, ele sabe que o seu povo terá medo. Foi uma das primeiras coisas que a humanidade herdou depois do pecado no jardim do Éden, porque quando o homem pecou, a voz de Deus ressoou no jardim. Adão está escondido e o Senhor disse: por que estava escondido? Eu ouvi a tua voz e eu fiquei com medo. Foi uma das primeiras coisas que nós herdamos, mas Deus deu um jeito nisso. Ele olha para Josué e disse: Josué, não tenha medo, eu sou contigo. Por onde você for, vira para a pessoa do seu lado e diz: abandona o medo, porque ele está com você.